Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos neste período do ano, lendo com a igreja, meditando o Evangelho narrado por Mateus. Como certamente nós já sabemos, a cada ano, durante os domingos do tempo comum, a nossa igreja lê um dos 3 evangelhos chamados sinóticos, porque são muito parecidos, Marcos, Mateus e Lucas. O evangelho de São João é lido em outros tempos durante o ano, como por exemplo no tempo da Páscoa. Mas no chamado tempo comum, e é fácil a gente saber quando é tempo comum pela cor litúrgica verde, a igreja escolhe um dos evangelhos. E este ano é Mateus que nós estamos lendo. E hoje nós já estamos no capítulo 16. A igreja vai lendo em sequência. Veja que o tempo comum é a maior parte do ano. São 33 ou 34 domingos por ano que nós temos o chamado tempo comum. E cuidado que tempo comum não quer dizer que não seja importante. É chamado comum justamente porque a gente lê um pouco de tudo a respeito de Jesus. E não apenas uma parte, como acontece na época do Natal ou então na época da Páscoa, né? Parece que vem chuva, a gente tem que agradecer a Deus pela chuva, não é? Sempre é uma graça. Agora esperamos que venha de maneira feliz e suficiente, mas tem sido muito rápida, mas já vale, né? Mas voltando aqui à nossa reflexão, então, neste ano nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus. Seria muito importante lá na sua casa, você também ter a Bíblia, para depois ler aquilo que aqui na igreja é apresentado. Porque aqui é muito rápido o tempo para você demorar mais com a meditação e com a oração a respeito daquilo que foi proclamado. E vejam que o que nós lemos não é uma palavra qualquer. Quando termina a primeira leitura e a segunda, quem lê, lembra a todos nós, palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus dizendo, graças a Deus. Depois acaba de ler o Evangelho, como fez o diácono agora, e ele lembra, esta é palavra da salvação, quer dizer, não é uma palavra qualquer. Quem quer a salvação, quem quer a vida, deve buscar essa palavra de Deus. E aí nós dizemos, glória a vós, Senhor, porque reconhecemos que o Evangelho é palavra de salvação, é palavra de vida. Então, hoje nós continuamos a ler aquela passagem da semana passada. Quem esteve participando da missa, ouviu a leitura daquele momento em que São Pedro diz a Jesus que ele é o Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi o que nós lembramos a semana passada. E Jesus naquele momento elogiou São Pedro, dizendo, você é feliz. Feliz por dizer isso, que eu sou o Messias, o Salvador esperado pelo povo. Você é feliz porque foi Deus quem te revelou isso. Porém, na passagem de hoje, a gente vê que a fé de Simão Pedro deveria ainda crescer, se purificar, amadurecer. Por quê? Embora ele tivesse falado que Jesus era o Messias, ele ainda não tinha entendido bem que tipo de Messias era Jesus, que tipo de Salvador era Jesus. Ele imaginava, como todo mundo naquele tempo, um Messias glorioso, poderoso, à moda humana. E Jesus vem humildemente como servo. É o Senhor que se faz servo. É o Senhor, é o Messias que dá a vida e aceita passar pela cruz para ser fiel ao Pai, para cumprir sua missão. Mas aquele tempo, e às vezes isso também hoje, as pessoas não podiam admitir que o Messias pudesse sofrer, que o Salvador passasse pela cruz. Então o que acontece? Quando Jesus anuncia a sua paixão,
quando Jesus anuncia que vai sofrer, que vai passar pela cruz, que vai morrer crucificado, Pedro é um daqueles que diz: de jeito nenhum, o senhor não vai passar por isso não. É claro que ele estava querendo ser bondoso com Jesus, não é? Estava querendo ser amigo, dizer: não, nós não vamos deixar o senhor passar por isso. Aí Jesus repreende a Pedro. Jesus diz: olha, você falando assim, você está atrapalhando aquilo que é o plano de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus. Você está pensando como os homens e não como Deus. Você está sendo como que Satanás, que quer impedir de realizar aquilo que Deus tem como propósito, como projeto de vida, de salvação. Ora, nos dias de hoje, a gente também precisa pensar um pouquinho. Às vezes nós também queremos um Cristo tão glorioso, mas que não tem mais as marcas da cruz, as marcas da paixão. Cuidado, Jesus ressuscitado, Jesus glorioso, apareceu aos seus discípulos com as marcas da cruz, com as marcas da paixão nas suas mãos, no seu corpo. Isto é, o Senhor glorioso, o Senhor ressuscitado, é o Senhor que passa pela cruz. Esse é nosso Deus, esse é nosso Senhor. E nele nós confiamos, nele nós cremos, porque não é um Messias qualquer que vai anunciar qualquer coisa só para agradar os outros. Não, ele na verdade é o Senhor que dá a vida por nós, que ama tanto, que prefere morrer para que nós sejamos salvos, em sinal de fidelidade ao Pai e de amor a nós. Por isso que nós cremos em Jesus. Se fosse alguém que tivesse só prometido algumas coisas, falado algumas coisas, não, Jesus dá a vida, se doa, se entrega. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador que passa pela cruz. E aí vem a segunda parte dessa história. Quem quiser segui-lo deve estar preparado também para a cruz. Por quê? Se ele vai subir o Calvário, o discípulo devia subir com ele. Ou a gente vai seguir Jesus só na festa de Caná da Galileia, como fizeram alguns apóstolos, né? Não, nós temos que estar pronto para seguir Jesus também quando a gente passa por dificuldades. Também quando a gente está unido a Ele pelo sofrimento. Às vezes na vida a gente tem que subir o Calvário e permanecer com Cristo na cruz. E feliz de quem pode fazer isso. Feliz de quem, quando sofre, não desanima, não se desespera, não se acomoda, mas continua a seguir Jesus e sobe com Ele, se necessário for, o Calvário para permanecer com Ele na hora da cruz. Então, se alguém quer me seguir, diz Jesus, tome a sua cruz de cada dia, a cruz do cristão. Nós estamos num mundo que não é fácil ser cristão. Por causa de Jesus, por causa de ser cristão, você enfrenta muitas vezes a cruz. Às vezes na própria família, outras vezes no lugar onde trabalha, outras vezes na escola, no dia a dia da sociedade. Quanta gente sofrida, incompreendida, perseguida até mesmo, por causa de Jesus, por causa da fé em Cristo. Mas feliz de quem sofre porque é fiel a Jesus Cristo. Feliz de quem permanece com Cristo nas horas também de provação e de cruz. Aí dá para a gente entender por que os discípulos preferiam o Cristo sem a cruz. Porque não teriam que segui-lo na hora da cruz. Se Jesus não tem a cruz, o cristão também não precisa ter. Agora, se ele tem, ele mesmo nos diz que nós temos que estar prontos para abraçar a cruz. Mas nós devemos ser solidários uns com os outros, para que ninguém desanime quando sofre, para que ninguém fique abandonado quando sofre. Nós temos que rezar mais uns pelos outros, mas também de visitar, de levar uma palavra de esperança, um gesto de amor fraterno, de solidariedade com quem mais sofre. Assim deve ser a igreja, uma comunidade de irmãos e irmãs, de discípulos e discípulas de Jesus, que permanece firmes na fé e que por causa dessa fé vive o amor fraterno, vive a caridade.
Eu sei que aqui a comunidade tem uma participação bonita de tanta gente, como acontece nessa noite. A gente fica feliz de ver tanta gente já participando da igreja, já procurando seguir Jesus, já procurando estar na comunidade. Mas você sabe tão bem quanto eu, ou até mais, que falta muita gente ainda, que tem muita gente por aí que não conhece Jesus, que não conhece o caminho que é Cristo, ou o caminho que é a igreja. Por isso nós temos também que ter um coração missionário. Toda paróquia que vive da fé, toda paróquia que vive da caridade, é uma paróquia missionária, se torna uma paróquia que não guarda para si a fé, que não guarda para si a palavra de Deus, mas que procura levar para os outros. Ajude outras pessoas, especialmente os que passam por momentos difíceis, a conhecer Jesus, a seguir Jesus, a vir para a comunidade, a participar da vida da igreja, especialmente da missa. Fazendo isso, com certeza a sua cruz se torna ainda mais leve, porque você não estará carregando sozinho. Você sentirá ainda mais a presença de Jesus, que é nosso Salvador, e a presença também da comunidade, que reza com você, que lhe apoia, quando você também quer ter esse coração missionário. E nessa missa em especial, nós estamos lembrando em todo o Brasil dos catequistas, das catequistas, agradecendo a Deus, porque os nossos catequistas, nossas catequistas nos ajudam tanto a conhecer Jesus, a seguir Jesus, a participar da igreja. Se hoje você está aqui na igreja, é porque um dia alguém lhe ajudou a conhecer Jesus. Um dia alguém lhe ensinou a rezar, um dia alguém lhe ensinou a conhecer a palavra de Deus, alguém lhe ensinou a vir à igreja. Com certeza você foi ajudado por alguém, e esse alguém foi um verdadeiro catequista, uma verdadeira catequista. Seja os catequistas que servem na igreja, seja lá em casa quem nos ajudou a seguir Jesus, uma vez que os pais ou familiares são os primeiros catequistas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.